Havendo quórum regimental, dou por aberta esta sessão ordinária de hoje, dia 14 de março de 2016, dando boa noite e boas-vindas a todos. Antes de iniciar a sessão, coloco em votação a ata da sessão anterior. Em votação. Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Antes de pedir para o primeiro secretário fazer a leitura do expediente de hoje, uma sessão atípica, temos aqui os servidores que buscam defender os seus direitos. Há pouco tivemos uma reunião com representantes do sindicato da categoria e prontamente nós tínhamos hoje uma pauta já com outra participação no momento da tribuna. A gente readequou a data para oportunizar justamente o sindicato a fazer uso da tribuna aqui para explanar a sua manifestação e dizer que foi aberto, então, para que todos possam se fazer presente e acompanhar a sessão. E eu vou pedir para todos os senhores que estão presentes aqui, em nome do regimento, a gente tem que manter o silêncio. As faixas aqui já foram retiradas, porque o regimento da casa não permite, para evitar qualquer discussão jurídica futura, né? A Maria Isabel já está a par do andamento, né? E qualquer coisa, vocês podem fazer o pedido para a gente aqui, que a gente vai estar à disposição de vocês. Então, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da matéria constante do expediente de hoje. Nosso boa tarde a todos e a todas. Pauta do dia 14 de março de 2016, sessão ordinária. Expediente. Projeto de Lei AJG 004/2016, que dispõe sobre a data base para fins de revisão geral anual da remuneração e subsídio dos servidores públicos municipais e da outras providências. Projeto de Decreto número 2/2016, de autoria dos vereadores Adenilson Biazuz, Amélio Radaeli, Sirlei Menegola, Ivan Marques, Fernando Calfas, Flávio Filap, João Paulo Menegatti e Sidão, que dispõe sobre as alterações do regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores de Xanxerê, no artigo 97, inciso 1. Correspondências recebidas do Ministério Público da 2ª Promotoria de Justiça, informando sobre o arquivamento da notícia fato número 01/2015, 17358, dígito 2. Requerimentos. Número 9/2016, do vereador Sidão, para que o Executivo Municipal, através do setor competente, encaminhe a essa casa informações referentes ao aparelho de eletrocardiograma, tais como: 1. O aparelho está em funcionamento? Se positivo, qual é o volume de exames realizados mensalmente? Se negativo, qual é o motivo do não funcionamento e qual a previsão da retomada das atividades? Requerimento número 10/2016, do vereador Sidão, para que o Executivo, através da Secretaria de Educação, encaminhe a essa casa esclarecimentos sobre os funcionários municipais que atendem às salas de conhecimento. Quem são os profissionais que atendem nas salas de conhecimento? Qual a carga horária deles? Os profissionais são efetivos ou ACTs? Habilitados em que área? Com a habilitação que possuem, eles têm habilidade e capacitação para atender cursos de informática? Requerimento número 11/2016, do vereador Sidão, para que o Executivo, através da Secretaria de Obras, encaminhe essa casa a relação das edificações irregulares e sua localização. Indicação, ou melhor, requerimento número 12/2016, do vereador Sidão, para que o Executivo, através do setor competente, encaminhe essa casa informações referentes à pavimentação asfáltica da rua Severina Siviero, no bairro Pinheiro. Indicações. Número 31, do vereador Wilson. Número 34, 35 e 36, do vereador Sidão. Projetos em segunda votação. Projetos em redação final. Lei número 3.825/2016. Lei 1.3826/2016. Lei 1.3827/2016 e a Lei número 3.828/2016. E o momento da palavra livre. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Então, antes de iniciarmos o período da palavra livre, vamos convidar a senhora Vânia Barcelos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Chapecó e região, para falar sobre o projeto de lei AJG 004/2016, que trata da reposição anual dos servidores de Xanxerê. Então, prazo regimental de 10 minutos.
Em nome da direção do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Chapecó e região, eu cumprimento o presidente desta casa e, através do presidente, cumprimento todos os demais vereadores e a senhora vereadora. Um cumprimento especial a todos os colegas servidores que lotam esta casa, né, nesse momento de angústia para todos nós, servidores da Prefeitura Municipal de Xanxerê, frente à atitude do governo municipal e à decisão, sem negociação com o sindicato da categoria, de encaminhar a essa Casa Legislativa um projeto de lei inédito na história da relação dos governos municipais com o sindicato e, em consequência, com os servidores municipais da região. Porque, historicamente, nós temos construído em todos os municípios e regulamentado no nosso plano de carreira ou estatuto dos servidores a database, né, que aqui, no caso, a nossa database é maio, como na maioria dos municípios, e também regulamentado de que a database significa o quê? Que 12 meses anteriores é o período destinado à reposição da nossa defasagem salarial. Isso é a database. Se ela é maio, os 12 meses anteriores se faz o cálculo pelo INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, escolhido por ser o índice mais permanente em número de percentual, né, que não oscila nem para mais e nem para menos, e assim, historicamente, há muitos anos, é o índice adotado na maioria dos municípios da região para a reposição da defasagem salarial dos servidores municipais. Muito nos traz como surpresa, tristeza neste ano, né, quando o município decide, né, em mudar as regras da reposição salarial dos servidores. Regras já conhecidas, transparentes, regulamentadas em lei municipal, justas, né, justas para ambas as partes, nós entendemos assim, né, porque a gente sempre fala que o NPC dos últimos 12 meses é o mínimo que nós podíamos garantir. E os colegas sabem que nas assembleias eu sempre falei que era o nosso primeiro ponto, que era a coisa mais importante para nós, a garantia da reposição dos últimos 12 meses. Para nossa surpresa, o governo municipal quer mudar as regras, agora sim, na véspera, né? No momento de dar a reposição para os servidores municipais. Da entrada na Câmara de Vereadores, nós somos comunicados por ofício, porque não está acontecendo a negociação com o sindicato, né? O projeto não é fruto de diálogo com o sindicato da categoria, né? E entra um projeto aqui que, na verdade, acaba com o nosso período dos 12 meses de reposição, né? É um projeto que deixará de ter o índice do NPC como parâmetro, e simplesmente o município, né, através do prefeito, vai conceder uma reposição de acordo com as condições, segundo o município, as condições financeiras e que garantam o equilíbrio orçamentário do município. Isso, do nosso ponto de vista, não é justo para com os trabalhadores. Porque nós sabemos que o prefeito ele tem que manter o equilíbrio no comprometimento da folha, porque assim diz a lei de responsabilidade fiscal. Mas a lei de responsabilidade fiscal não diz que não pode pagar a reposição. A lei de responsabilidade fiscal diz que o prefeito tem que ter responsabilidades para manter o equilíbrio da folha de pagamento. E por que a folha de pagamento não está em equilíbrio? É uma responsabilidade do governo municipal, que muito nos surpreende, já que, em 2013, na nossa primeira greve, o governo disse que ia fazer cortes, né, e que ia baixar a folha para 47%. 42%, né, Maria Isabel? Eu desafiei o atual secretário de administração. Eu disse, o senhor não vai fazer isso, o senhor não vai conseguir baixar a folha para 42%. E ele disse, eu vou. Né? Até foi um impasse entre nós dois, assim, um pouco brincando e coisa e tal. Porque é impossível um município como Xanxerê
ter uma folha abaixo de 50% a 51%. Para ter uma folha abaixo de 50%, só que pague muito mal os servidores municipais. Só que comece a fazer isso que está no projeto aqui nesta casa. Dar 4% até dezembro. Bom, se esse ano for dado 4% até dezembro, o que será que virá em 2017? E assim vai continuar. Bom, se for assim, 4% no ano, 1% no outro, 2% no outro, talvez a folha chegue em 42%. Agora, como ficará daqui a 1, 2 anos o salário dos servidores da Prefeitura de Xanxerê? Nós não podemos aceitar isso. É mudar as regras, e mudar as regras de uma forma não muito adequada, não ética, porque não foi discutida conosco. E quando o governo disse que ia fazer cortes em 2013, fez a demissão incentivada, que foi uma boa parcela de dinheiro do município para pagar aquelas demissões incentivadas, e foram muitas as demissões incentivadas. Cortaram gratificações. E o que aconteceu? Como é que a folha não baixa? Bom, então eu acho que o prefeito deveria ter feito o que outros prefeitos fizeram na nossa base. Já que ele não conseguia baixar a folha, o comprometimento, deveria ter diminuído o seu salário. Deveria ter diminuído o salário dos secretários, de todos os cargos comissionados. E se mesmo assim não conseguisse manter a folha dentro da lei de responsabilidade fiscal, que isso é o que ele tinha que fazer, então começasse a demitir os comissionados. Né? Ah, mas não vai demitir, não demite. Esse prefeito, como outros prefeitos, porque no fundo o cargo comissionado é um potencial cabo eleitoral. Nós sabemos disso. E é injusto com os servidores. Tá? Que, em detrimento de manter salários dos secretários, o próprio salário do prefeito, porque o prefeito não nos dá esse exemplo. Nós tivemos um prefeito que deu esse exemplo. Em agosto do ano passado, diminuiu 10% o seu salário, 10% dos secretários e todas as gratificações. Entre elas, tinham 14 servidores de carreira que ganhavam gratificações. Eles vieram para o sindicato meio magoados, companheiros do sindicato não defendem gratificação. Venha para o sindicato e vão lutar por aumento real para vocês. Conseguimos esse ano, já foi paga a reposição em janeiro, integral. Aumento real para esses 14 colegas que ganhavam as gratificações e mais incorporação do auxílio alimentação de R$ 170 para os segmentos operariados, serviços gerais e cozinheiras daquele município. Agora, o prefeito fez o que tinha que fazer na hora certa. Bom, se o prefeito atual não fez o ano passado, porque todos os prefeitos que eu conversava já colocavam as dificuldades que viriam pela frente. Né? Se não fez lá, vai ter que fazer agora. Os servidores da Prefeitura de Xanxerê não aceitam pagar por o prejuízo de algo que não foi feito pelos servidores. Ou seja, se a folha está em desequilíbrio, não é culpa dos servidores da Prefeitura de Xanxerê. Então, se o prefeito não tomou as medidas até agora, ele ainda pode tomar. Ele pode diminuir o salário de todos os seus secretários, pode diminuir o seu salário, pode repensar a situação dos comissionados, até porque é o último ano de governo. É o último ano de governo, para que ter tanto comissionado? Dá para diminuir, inclusive, esse grupo de servidores na prefeitura. Tem como gerenciar isso melhor. Agora, o que eu acho que é muito ruim no último ano de governo é o prefeito não pagar o INPC para os servidores dos últimos 12 meses integral. Essa é a nossa reivindicação, por isso nós solicitamos que esta casa não aprove o projeto que está aqui, porque aprovando o projeto que aqui está, vai acabar com toda a regra digna, ética e respeitosa de reposição salarial dos servidores da Prefeitura de Xanxerê. O nosso pedido é esse, não aprovem o projeto e que o prefeito venha negociar com o sindicato da categoria. Sente na mesa e vamos negociar as dificuldades, como outros prefeitos já fizeram. Vários prefeitos já fecharam conosco o INPC parcelado. Isso não é um problema para nós.
INPC parcelado não é problema. O problema é não vir o INPC 100% dele. Nós não vamos arcar com prejuízo que já aconteceu há 20 anos atrás, quando os prefeitos não pagavam as reposições. Por isso os nossos salários são baixos. Neste ano nós não vamos aceitar isso. E solicitamos que não aprovem o projeto e que o prefeito venha negociar com o sindicato imediatamente, coisa que o prefeito não faz desde o ano de 2013. Eu agradeço o espaço concedido aqui nesta casa, que sempre nós somos muito bem recebidos, né, os servidores da Prefeitura de Xanxerê. Agradeço a atenção, assim como agradeço a esses companheiros e companheiras aguerridos que saíram do local de trabalho e aqui estão. E estaremos aqui quantas vezes for necessário na frente da Prefeitura, para manter o nosso orgulho de servidores municipais e dizer para o prefeito, seja esse, seja qual for, que nós somos servidores municipais e merecemos respeito em primeiro lugar. Muito obrigada. Dando sequência à presente sessão, abrimos o período da palavra livre, pelo prazo regimental de 10 minutos, a iniciar pela bancada do PSD. Senhor presidente, senhores vereadores, saúdo também a imprensa e a todos os servidores que aqui se fazem presentes nesta tarde, que essa Câmara, acredito eu, olha, sem medo de errar, é a primeira vez que vejo tanta gente aqui, senhor presidente. E me deixa, por um lado, feliz de ter a presença dos colegas servidores, mas, por outro lado, triste. Triste porque o prefeito que eu ajudei a eleger, que trabalhei em campanha, não recebe o sindicato para, pelo menos, conversar e expor o pensamento. E deixar bem claro aqui que o meu pensamento, como estadista, como colega, inclusive, servidor, que nem vocês são, jamais, em momento algum, por mais que o prefeito seja do meu partido, votarei para tirar direitos garantidos em lei. Esse é meu pensamento. Por outra, senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de fazer até uma moção para que o prefeito, né, recebesse o sindicato, conversasse. Eu acho que esse é um assunto, com todo o respeito que eu tenho pela pessoa do prefeito, tem que ser tratado diretamente por ele. Não, de maneira alguma, menosprezando a responsabilidade, a competência de seus secretariados, ou diretores, ou funcionários de primeiro escalão. A exemplo que nós temos aqui, não pode, de maneira alguma, não sentar para conversar, mesmo que seja para dizer não, mas o prefeito tem que sentar e conversar. Eu acho que esse é o princípio de tudo. Temos que enfrentar os problemas. Se não existe maneira e motivos, mas que sejam discutidos com o sindicato e expostos pela autoridade máxima do município, que é o prefeito, que eu volto a dizer, sem medo algum, e que assuma essa responsabilidade, ajudei a eleger. E acredito que muito aqui, até dos senhores que aqui estão hoje, também ajudaram. Agora, o que precisa é realmente, de maneira sincera, cobrar os seus direitos. Então, eu volto a ratificar aqui que essa moção, senhor presidente, seja encaminhada ao prefeito, que pelo menos receba o sindicato para conversar e expor aí seus motivos. E, de maneira alguma, terão de mim um voto contrário a um direito adquirido. Isso é claro, não há partido, não há liderança nenhuma que faça mudar esse meu pensamento. Por dois motivos. Porque direitos conquistados têm que serem preservados. E, por outra, me considero um colega de vocês mais do que nunca e jamais vou autorizar e permitir algo dessa natureza. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra está com a bancada do PT. Ah? Tem mais um. Desculpa, vereadora, não tinha...
Meu boa tarde ao senhor presidente e demais colegas de bancada, em especial a todas essas mulheres maravilhosas que estão aqui lutando pelos seus direitos. Eu vou fazer uma brincadeira agora com o presidente, meninas. Chamo vocês de meninas, porque eu acho que nós, mulheres, somos a maioria. E como eu estou sozinha de mulher na Câmara, eu gostaria de ter mais mulheres, que vocês pensem bem para o futuro, que não gostaria, talvez eu nem seja mais candidata, era um sonho que eu tinha de ser vereadora, mas que outras mulheres ocupassem a bancada, quem sabe não esquecem das mulheres, né, em determinadas ocasiões e situação. Mas eu estou usando essa tribuna hoje para dizer a todas vocês que é aquilo que o Ivan falou, direito adquirido, acho que jamais a gente deve perder. E, enquanto líder do prefeito aqui na Câmara, eu quero dizer a vocês que não só o direito adquirido a gente não deve perder. A gente tem que ter também humildade para poder ouvir as pessoas quando são procuradas, para não chegar a esse ponto que chegou. Quero dizer a Vânia, que quando falava que você desafiou o secretário, mas eu digo para ti, Vânia, com muito orgulho, que eu conheci um prefeito que segurou e entregou a sua gestão com 42% da folha. E aonde essa classe era muito bem tratada, nunca houve, né, a Maria Isabel, esse tipo de reivindicação. Porque houve conversa, houve negociação. E todos, essa hora, nesse momento, eu acho que estão aqui reivindicando o que é de direito de vocês. Senhor presidente, não recebi nenhum comunicado do prefeito, mas, enquanto líder do prefeito, senhoras, eu retiro esse projeto de votação hoje. Obrigada. Mas eu quero dizer que estou retirando esse projeto de votação porque eu preciso conversar e eu quero ouvir, enquanto líder do prefeito, qual é o argumento que ele está usando para que nós, vereadores aqui, eu sei que nenhum vereador que está aqui nessa tribuna ou nesses locais, eles vão ir aprovar esse projeto. Então, enquanto líder do prefeito, eu peço a retirada de votação desse projeto. E a todas vocês, o nosso muito obrigado por estarem aqui e por fazer parte, junto à Câmara de Vereadores. Estão convidadas para as sessões, que eu quero dizer que nós estamos aqui representando vocês, e não qualquer outra autoridade que não seja o nosso povo, que confiou em nós e que nos colocou aqui. Muito obrigada. Agora sim, a palavra com a bancada do PT. Senhor presidente, senhores vereadores, muito boa noite. Ao público que nos assiste pela TV Câmara, quero cumprimentar a Vânia pela explanação, Vânia Barcelos aqui, a Maria Isabel, né, por ter vindo nos procurar hoje à tarde, já toda preocupada, não só de hoje à tarde, né, tem essa preocupação constante, né, com o servidor público, está sempre atuando, sempre buscando melhorias para os servidores. Então, parabéns pela luta, pela convocação e por essa casa estar aqui tão bem representada. E aí você vê a força, né, do sindicato, da organização, como é bonito dessa forma. Claro que a gente não gostaria que estivesse desse jeito aqui. Quero aqui cumprimentar o Lenoir Checker, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, e que nos coloca aqui total apoio à categoria também, o Adriano, do Sindicato dos Comerciários, nos mandou uma mensagem de apoio aos servidores e o que precisar pode contar com a categoria também. Então, é
é importante essa soma também dos outros sindicatos também. Mas eu quero comentar também sobre essa lei que deu entrada hoje aqui, e que não é de agora que a administração pública municipal faz esse tipo de coisa. Em 2013, quando a Maria Isabel ali liderando na questão de uma greve para reposição, da mesma forma que está tentando hoje, o prefeito nem sequer atendeu, né? A gente ficou lá por 2 dias, né, fazendo a mobilização, a gente esteve acompanhando. Então, assim, é um descaso nesse sentido do prefeito nem sequer chegar e mostrar a cara. E agora, novamente, né, chegou a esse momento aqui que já era para ter a reposição, né, pelo menos está estudando, colocando junto com o sindicato as propostas, ouvindo as pessoas. E aí o que ele faz? Né? Ele joga a questão da lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal é do prefeito, né? O que ele está fazendo agora? Jogando para o funcionário que se responsabilize por essa questão dos aumentos. Então, a má administração, a má conduta durante os 3 ou 4 anos que está aí, não fez planejamento nenhum de como que ia conduzir nos próximos meses ou nos próximos anos, e chegou agora no final do ano, ainda querendo jogar um aumento de 4% para o próximo prefeito. Né, porque aqui está para que seja em dezembro, né? Então a gente estava discutindo até junto com a Maria Isabel. Então, assim, além de todas as outras questões, né, dos planos de cargos e salários, todas as conquistas que a Vânia colocou aqui, que o sindicato teve e tem, e que não estão sendo respeitados. Então, não só no setor do servidor público, como em outros setores também. E assim, uma informação que a gente teve agora de última hora, a Cirlei, que é líder do prefeito, pode estar tentando consultar também, verificando, é que eles tentaram fazer um acordo aqui na região, de não dar aumento para os servidores públicos, né, a região da AMAI, principalmente. Mas assim, a gente quer parabenizar, teve 3 prefeitos que de antemão já manifestaram que não vão fazer isso. Né? Então, a prefeitura de São Domingos, né, vai dar o aumento dos 11%, Abelardo Luz e Ouro Verde. Né? Coincidentemente, no caso, são prefeituras que eu defendo, que é do partido do PT, e que já estão negociando, estão fazendo junto. Então, parabenizar essas prefeituras que estão fazendo junto, estão negociando e que vão dar a reposição. Que fique bem claro, não é um aumento, é repor aquilo que vocês perderam com a inflação. Então, é justo essa reposição salarial. Então, é importante, né, que pelo menos assim hoje, se ele não dá aumento, não dá nada, o que vai acontecer? Ele não vai estar respeitando nem o piso salarial, que seria de obrigação. Então, quer dizer, qual é o compromisso, as promessas de campanha, tudo aquilo que o Ivan falou aqui, defendeu, e agora o cara vem com um projeto desse aqui, para a gente aqui aprovar. Como é que a gente vai tirar direitos? Não tem como tirar direitos. Então, da minha parte, né, aqui a gente vai estar defendendo vocês de unhas e dentes. Muito obrigado. Só a título de informação, antes de passarmos para o próximo orador, pediram para retirar uma Meriva prata que está em frente ao prédio do Calduro, que está atrapalhando a saída de um veículo. Então, para que não acionem polícia, né, em guincho. Então, só pedindo para que seja retirado. Agora, com a palavra, a bancada do PSDB. Para fazer uso da palavra, passo a presidência ao vereador Biazos. Boa noite a todos. A palavra está com o vereador Wilson Martins. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, plateia que nos acompanha pela plenária, pela TV Câmara. De fato, é bom ver a casa cheia e de pessoas que estão aqui para defender os seus direitos legítimos, né, trabalhados, conquistados ao longo de vários anos, e que não precisaria chegar nesse ponto. A gente sabe que existe dificuldade financeira, que não é vivida só nesse município, é uma questão que envolve o país todo, mas furtar a possibilidade de
de discutir da categoria, eu acho que é um ato que não pode ser convalidado por esta casa. Então, em momento algum, vamos ser complacentes com esse tipo de ação. Então, se não tem condição, senta, discute, verifica, apresenta o que tem de possibilidade ou de impossibilidade, mas faça a conversa, né? Desde já antecipo que também sou a favor de que haja discussão. Se permanecer este projeto, serei voto contrário, não vou aprovar da mesma forma que os demais colegas que já me antecederam, porque entendo que cabe ao sindicato, cabe à categoria fazer essa discussão. Então, na condição de vereador, na condição de advogado, não vejo como suprimir esse direito tão duramente conquistado, né, pela categoria. Da mesma forma, só explicando aqui como é que funciona a tramitação legislativa na casa, o projeto de lei deu entrada na casa no expediente do dia, ele não está em votação no dia de hoje. Essa casa, ela não pode deixar de votar o projeto de lei uma vez que ele foi dado entrada. Ela pode votar pela sua rejeição, então, ou pela aprovação. O que nós já nos comprometemos com o pessoal do sindicato que esteve conosco? Ficar postergando essa discussão é muito maçante, muito sacrificante para todos. Então, para que haja um posicionamento definitivo, aprovando ou rejeitando a lei, nós já vamos antecipar que fica pautado para a próxima quarta-feira, então, para que todos saibam e possam estar acompanhando, em primeira votação na sessão ordinária, e logo em seguida será feita uma sessão extraordinária, que já fica convocado desde já, para apreciar em segunda votação e redação final, se for o caso. Então, esse é o posicionamento às 18h30, em primeira votação. E essa decisão foi tomada em consenso com todos os vereadores, então, todos aqui estão favoráveis à discussão e ao pleito de vocês. No mais, desejar a todos aí uma ótima noite. Muito obrigado. Devolvo a presidência ao vereador Wilson Martins. Está com a bancada do PSDB, declina. A palavra está com a bancada do PMDB. Cumprimento inicialmente o presidente da casa, os demais colegas vereadores, vereadora, o público que nos assiste aqui nesta plenária e também pela TV Câmara. Em especial, cumprimento a Vânia, presidente do sindicato, a Maria Isabel, e a todos os servidores públicos da Prefeitura de Xanxerê. Hoje, sem dúvida nenhuma, é um dos dias mais lamentáveis que eu enfrento na condição de vereador. Por quê? Porque vejam a que ponto nós chegamos. Nós estamos comemorando a não supressão de um direito. Ao invés de nós estarmos aqui discutindo avanços, discutindo melhorias, nós estamos aqui discutindo uma situação na qual o prefeito quer voltar no tempo, quer retroceder, quer prejudicá-los. E eu não me esqueço, porque é a palavra que caracteriza a minha vida, e muitos de vocês me conhecem, de todos os compromissos que eu, juntamente com esse prefeito que aí está, assumimos durante a campanha. E naquela oportunidade, ele dizia uma frase muito conhecida, vereador João Marques, que Vossa Senhoria, parabéns pelo vosso pronunciamento, lembra muito bem, no sentido de que ele dizia que trataria os servidores com carinho, com respeito. Com dignidade, fazendo a referência, inclusive, de que não mais trataria os servidores na ponta da bota, numa alusão ao ex-prefeito Bruno Bortoluzzi. Mas eu repito aqui para vocês o que eu já falei nessa tribuna. Ele não trata você só com uma bota, mas sim com as duas botas. Porque este prefeito que aí está, que eu ajudei a eleger, vocês lembram, no primeiro ano do mandato, eu fui líder do prefeito
disse naquela ocasião que nós teríamos que passar pelo PDVI e outras medidas para reduzir a folha, justamente para quê? Para garantir esse direito que vocês têm. Esse direito é constitucional, está na Constituição Federal. Nós temos uma legislação municipal que respalda esse direito. Então, para fins de assegurar esse direito, naquela ocasião, eu dizia que nós tínhamos que fazer o PDVI, sim, mas não fazer um concurso público logo em seguida. E também, vou só lembrar os senhores que eu disse nessa tribuna, na condição de líder, porque naquela ocasião era o nosso pensamento, que o prefeito não iria criar nenhum cargo comissionado. Mas o que aconteceu? Ele não cumpre palavra. Ele é uma pessoa que é impressionante, ele precisa ser objeto de estudo. Nós acabamos de ver aqui, há pouco tempo, 2 vereadores do partido do prefeito dizendo, pasmem, senhores, os próprios vereadores do partido do prefeito dizendo que não conseguem dialogar com ele. Então, imaginem vocês que são simples mortais. É inconcebível que em pleno século XXI, onde se discute a consolidação da democracia, nós conseguimos reconquistá-la a duras penas, vocês sabem disso, e hoje nós estamos falando aqui em consolidação da democracia. Reconhecer e garantir o direito de vocês é consolidar a democracia. Mas vocês sabem que o predicado número 1 da democracia é o diálogo, é a capacidade de consenso, é a discussão. E se nem isso ele consegue fazer, então imagine as coisas mais complexas, como saber administrar uma prefeitura, como saber como se deve ser feita a equação entre a receita e a despesa. Nós, vereador Filap, já anunciamos muitas vezes aqui nessa tribuna, há muito tempo, que ele teria que começar a diminuir despesas. E vou falar aqui para vocês. Vocês viram que todos os secretários e cargos comissionados do PMDB que foram exonerados não resolveu o problema da folha. E agora eu pergunto para vocês, por que os demais servidores comissionados não são exonerados também? Por que o prefeito aqui teve até a proposta de reduzir o salário dos servidores, dos vereadores, eu não sou o contrário, mas por que o prefeito, ao invés de receber 14 mil, não passa a receber 7 mil reais por mês, por exemplo? Será? Qual de vocês que não conseguiria viver de uma forma extremamente digna com 7 mil reais? Qual de vocês? Então, essas situações, elas são inexplicáveis. Pessoal, eu só pediria a compreensão, eu estou com um pouco de gripe, estou com dificuldade de falar, e logo em seguida eu vou encaminhar o meu pronunciamento. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que eu, enquanto vereador, e o vereador Amélio já lhe concedeu a parte, nós temos um princípio que é de buscar melhoria. Nós jamais vamos retroceder no tempo. Esse é um compromisso que nós temos. E eu já disse em várias outras ocasiões aos servidores que se viesse alguma medida a esta casa para reduzir ou para suprimir direito dos servidores, principalmente os efetivos, nós votaríamos contra. E vejam só, senhores, esse projeto, voltando à questão do cargo comissionado, que ele queria criar um cargo de procurador-geral do município. Todos vocês sabem para quem que era esse cargo, né? Todos vocês sabem. Esse cargo não foi aprovado porque eu vim nessa tribuna e todos os demais vereadores e falamos que se o projeto fosse votado, nós rejeitaríamos. E naquela ocasião, a líder do prefeito pediu a retirada porque sabia que ia perder aqui na Câmara. Então, mesmo que esse projeto seja retirado, e nós não queremos retirá-lo, nós queremos votar e dizer para o prefeito que nós não concordamos em calota oficial aos servidores públicos. Nós não concordamos. É o mínimo que a administração tem que fazer, é valorizar o trabalho dos servidores públicos, porque se nós falarmos em prestação de serviços públicos com qualidade, nós temos que ter servidor preparado, nós temos que ter servidor motivado, nós temos que ter servidor que consiga pagar, honrar seus compromissos lá no seu âmbito familiar. Nós precisamos de servidores que sejam respeitados.
Nós precisamos de servidores que, no mínimo, sejam recebidos e tratados com dignidade. E, pasmem também, senhores, que nós recebemos uma cópia da mensagem mandada por vocês, assinada pelo secretário de Educação, ameaçando todos que viessem a essa casa, inclusive de que praticariam crimes na esfera penal. Isso está escrito inclusive eu li juntamente com o vereador Ivan Marques. Então, gente, tenham certeza de uma coisa: esse município tem pessoas que honram a sua palavra, tem pessoas que honram o seu compromisso. E se esse prefeito não sabe o que é gestão pública, não sabe administrar aquilo que é público, ele pelo menos que tenha humildade. Lembro-me muito bem que a própria líder do prefeito aqui falou que o prefeito teria que ter humildade. Então, como é que nós vamos conceber uma administração cujo prefeito, que deveria ser o nosso representante máximo, não tem humildade, não tem capacidade de dialogar com seus colaboradores? Como que uma administração dessa vai conseguir um resultado positivo? Mas o que mais indigna é que a população que fica à mercê de tudo isso. Lá na área da saúde, lá na área da educação, como muitos estagiários aqui ficaram tempo sem sequer receber os salários. Um salário mínimo, ficaram 3, 4, 5, 6 meses sem poder receber. Então, isso é lamentável, vereador Amélio. Tem a sua parte. Obrigado, vereador Biazus. Cumprimentar a todos e a todas. Uma alegria vê-los aqui na luta em defesa dos direitos de vocês. E eu faço as palavras do Biazus, não vou usar a tribuna, mas faço as palavras do Biazus as minhas, e a bancada do PMDB se compromete e estar junto com vocês nas defesas dos direitos que foram conseguidos durante esses anos. A duras penas, né? Como vocês todos sabem, a dificuldade que foi para conseguir esse plano de cargos e salários, e não é agora que nós vamos apoiar uma medida dessa que vem meio ditador, né? Para que isso aconteça. Então, pode contar conosco aqui, votaremos contra, e a bancada do PMDB se responsabiliza e estarão sempre com vocês na defesa dos direitos de vocês. Muito obrigado. Obrigado, Biazus. Obrigado, vereador Amélio, pela parte. Então, aqui eu tenho total liberdade para falar em nome da Câmara de Vereadores, porque eu conheço um a um desses vereadores que ocupam esta tribuna, e podem ter certeza que vocês viram o pronunciamento do vereador Ivan Marques, vocês viram o pronunciamento da Cirlei. Todos nós tratamos a situação com responsabilidade, independente de bandeiras partidárias. Nós não estamos aqui para defender um partido, não estamos aqui para defender um prefeito, nós estamos aqui para defender a nossa comunidade. Esse é o dever maior que nós temos. E eu fui um dos primeiros a falar que, à medida que eu percebesse que esse prefeito não cumpriria todas as obrigações que nós assumimos em campanha, eu seria um dos primeiros a levantar um voto de divergência. E graças a um posicionamento meu aqui na Câmara, que o meu partido hoje não faz mais parte dessa que, para mim, é a pior administração que já passou no município de Xanxerê. Seria isso. Obrigado. A palavra está com a bancada do PPS. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimentar todos os vereadores, as nossas vereadoras, o nosso público, dos nossos internautas, e, evidentemente, cumprimentar a Vânia, a Maria Isabel, e, em seu nome, a todos os servidores públicos municipais deste município, que estão aqui hoje presentes, e mesmo os que não se fazem presente. Em primeiro lugar, dar os parabéns por ver de grande número de pessoas aqui presente para estar discutindo questões tão importantes que mexem com a vida do dia a dia de vocês. Segundo, enaltecer o papel com a mulher. Devia ter bem mais marmanjo aqui dentro hoje à noite, não tem. Então está aí
as mulheres na linha de frente, discutindo as questões que mexem com o seu dia a dia da sua vida e a vida de quem vai prestar o serviço, seja ele na saúde, na educação, no setor administrativo, seja ele na assistência social, da agricultura, em todos os setores da administração. Não se pode trabalhar ou se prestar qualquer tipo de serviço público se há um público extremamente insatisfeito com o seu trabalho. Não há serviço público, que esse é a nossa obrigação, de oferecer, de ofertar, de servir, se não tem pessoas satisfeitas com o seu trabalho. E esse me parece que tem sido algo que tem ficado, principalmente nos últimos 3 anos, em segundo, terceiro, quarto plano, de quando se discute a questão dos servidores públicos municipais. Como dentro de uma empresa, nenhum empresário vai ter sucesso se trata mal seus funcionários. Nenhum. E a consequência disso é que essa empresa vai quebrar. Porque se não tem pessoas lá dentro que querem realmente progredir dentro da empresa e fazer com que a empresa funcione, ela vai quebrar. Ora, vamos fazer uma analogia com o serviço público. Qual é o nosso papel no serviço público? O nosso papel não dá para ter lucro. Não é para ter lucro. O resultado final não é lucro, mas é satisfação das pessoas que estão lá recebendo os nossos serviços. Esse é o grande papel. Lá não se quer lucro. O serviço público não trabalha com essa lógica do lucro. As pessoas que vão usufruir dos serviços públicos, elas querem satisfação, só isso. E quem são essas pessoas que vão poder dar essa satisfação? Vocês? E eu me incluo, porque até ontem era servidor público do município de Xanxerê também. Hoje não sou de Xanxerê, sou de outro município, no serviço público onde estou trabalhando. Mas então, ora, como é que eu posso fazer com que as pessoas lá fora vão receber serviços de qualidade se as pessoas aqui dentro não têm diálogo, não conversa, não respeita? Gente do céu, essa falta de diálogo que foi falado aqui é inconcebível. Não existe isso em lugar nenhum. Se alguém que pensa que tem que fazer com que as pessoas se motivem para elas trabalharem bem, para elas oferecerem um serviço de qualidade. Porque eu acho que ninguém gosta da pecha. Vou levar para o posto de saúde, Deus o livre, que aqueles funcionários que tem lá no posto, você não vai receber coisa boa. Ah, vou deixar minhas crianças lá na escola ou na creche. Deus o livre, é serviço público, né? Uma porcaria. Que alguém quer e gosta de receber essa pecha? Ninguém. Se tem coisa mais frustrante na vida, é alguém nos dizer que o nosso serviço é uma porcaria. Não tem coisa mais frustrante. Se o cara te chama de miserável, você é pobre, vocês ganham mal, vocês isso, vocês aquilo, tudo bem, a gente absorve. Agora, alguém dizer, vocês trabalham mal, significa dizer, vocês são incompetentes, vocês prestam um serviço ruim. É isso que a gente quer? De forma alguma. Isso é a maior frustração de qualquer servidor, de qualquer trabalhador. Ora, então, para fazer o contrário disso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer as pessoas junto comigo. Eu tenho que motivar essas pessoas. E motivação não é só salário. Motivação é as condições de trabalho. É o dia a dia, como é que as coisas estão acontecendo lá. É o dia a dia do que está faltando, subsidiando, dando suporte, para que as pessoas estejam de cara boa para prestar o seu serviço. Porque senão as pessoas vão dizer, o serviço público está vendo? É uma porcaria mesmo. Então, nesse momento, como já foi falado aqui, se não há o diálogo para começo de conversa, gente, parou por aí. Não é possível progredir. Ninguém vai progredir se não há diálogo. Então começa, Vânia, essa, talvez de maneira autoritária, de mandar um projeto sem discutir com você, sem ter uma discussão prévia de você, Isabel, que estão mais na linha de frente, com os demais servidores, para depois a coisa vir para cá. Gente, começou tudo errado.
mandar, como falou o Biasus aqui, um comunicado desse, ameaçando as pessoas, falando com as pessoas isso, as pessoas aquilo, que vão ter retaliações, que é processo, não sei o quê. Gente do céu! E ainda mais eu pergunto, por um secretário de educação mandar um documento desse? Gente! Essa é a maior prova de um secretário sem educação. Porque não é, isso é absurdo. Mandar um documento desse é um absurdo. Bom, então dizer para vocês que aquilo já foi falado. Ninguém aqui vai reduzir salário de ninguém, aqui ninguém vai mexer em plano de cargos, carreiras e salário, que depois de longos anos nós conseguimos, isso lá em 2012, né? Ninguém vai mexer nisso. Isso é um absurdo mexer nisso aí. Bom, por outro lado, o que nós temos que fazer? Nós temos que entender que as prefeituras realmente, houve uma redução drástica de repasses e caiu os seus recursos. Caiu. Mas não caiu de uma hora para outra. Então, isso faltou o quê? Como disse a Vânia, faltou planejamento. O município vir se adequando a esta redução. E que sirva de exemplo para a próxima campanha. Quando eu fui secretário da Saúde, eu disse, primeira coisa, os prefeitos iam perguntar para mim o que eu achava de montar mais um posto de saúde lá naquele bairro, mais um naquele bairro, mais um naquele bairro. Eu digo, prefeito, só se for para o senhor ganhar a eleição. Só para isso. Porque não traz melhora da qualidade de saúde, não traz nenhum benefício para a comunidade, a não ser, em pontos estratégicos, colocar postos de saúde. Porque um posto de saúde significa várias pessoas que precisam ir trabalhar lá. E onde é que vai impactar? Folha de pagamento. Hora que eu abro um pronto atendimento, 24 horas, com mais bonificação, com mais auxílio para aqueles que trabalham lá, para mais não sei o quê, para mais... Gente, não tem dinheiro que suporte para tudo isso. Então, que sirva de exemplo para os próximos candidatos, e daqui 6 meses tem eleição, que aquele que começar a vir com essa mentira, que eu vou construir mais um posto lá, mais um posto lá, mais um posto lá, mais uma escola, mais uma creche, ok? Na hora, a gente tem que desmascarar esses mentirosos que vir falar um negócio desse. Porque o município não comporta mais o serviço público, esse tipo de coisa, de ficar só criando estruturas, chamando servidor, e é por isso, Biasus, não tem servidor que chega. Cada pouco nós vamos ter que trazer mais servidor, e daí? Tem como pagar para aqueles que estão aqui dentro? Não tem. Então, que isso sirva de exemplo, que na próxima eleição, se vir algum prefeito começar a prometer muito posto de saúde, mais creche, mais colégio, na hora a gente levanta, o senhor é um mentiroso, o senhor não vai cumprir isso é impossível de ser feito, ou, então, vai fazer isso. Os servidores vão receber muito mal para poder abrir uma nova unidade. E que fique isso como exemplo e amadurecimento político que a gente possa ter daqui para frente. No mais, muito obrigado, boa noite. A palavra está com a bancada do PTB. Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui vereadores, vereadora, os funcionários da Prefeitura Municipal que estão aqui presentes. Bem, aqui foi colocado, né, muitas coisas nessa tribuna. E a questão do índice, né, de reposição, esse índice precisa ser dado ao funcionário público. Diante da má administração que nós vimos gerada pelo prefeito no município de Xanxerê, né, mesmo assim, ele tem que dar o índice. Isso é só uma reposição salarial. Isso não é aumento, não é nada. É uma perca que se tiveram ao longo do ano. Então, isso não é nada mais justo que dar esse 11% que é reivindicado pela categoria. Essa é a grande realidade. Aqui foi colocado como vocês são simples mortais, que os vereadores, né, da oposição, da situação, não são atendidos, nem vocês são simples mortais. Minha gente, aqui ninguém é diferente de ninguém. Aqui todo mundo é igual. Todas as pessoas aqui dentro são igual. O vereador não é diferente de vocês. Somos todos iguais. A grande realidade é essa. E eu aqui quero parabenizar o servidor público, tá? Que, mesmo com seu baixo salário, está dando sangue
para fazer a administração andar. Está lá na creche, está lá na garagem, está lá na escola, está lá na prefeitura, está lá na engenharia, né? Estão dando seu sangue para que a coisa ande. E tudo anda com música, com os servidores públicos. Eles sabem o que fazer. Eles trabalham, cada um sabe o que fazer no seu setor. Eu estive dentro da administração e eu sei disso. Não precisa um secretário lá ganhando 7, 8 mil para representar o servidor. O servidor sabe o que fazer, minha gente. Essa é a grande realidade. Né? Precisa profissionalizar o servidor? Não precisa. O servidor, ele sabe o que fazer, ele sabe como tratar as pessoas. Ele sabe o jeito que as pessoas são atendidas todos os dias. Todos os dias tem gente que são atendidos por esses servidores que estão aqui. Então tem que se dar valor ao nosso servidor público. Isso sim, aumentar o salário, fazer um plano de cargos e salários, mas agora não é possível. Nem 11% que vocês têm direito, o prefeito municipal não tem a capacidade de dar. Que dirá fazer um plano de cargos e salários. Então é impossível, né? É impossível uma coisa dessa. Como foi colocado aqui, a folha encontra-se aí em 57%, foi nos colocado aí pela diretoria do sindicato, né? E o prefeito não conversa com os servidores públicos, não conversa com o representante dos servidores públicos, né? Eu não sei quem que é o prefeito. Foi eleita uma pessoa, mas essa pessoa eu não sei quem que é. Foi eleito um boneco, mas o prefeito, na realidade, eu não sei quem que é. Que é mandado. Para ter a capacidade de mandar um ofício, um comunicado para os servidores públicos, com assinatura do secretário de Educação. Então, quem se diz prefeito não tem a capacidade de assinar um documento, minha gente. Isso que é o triste. Isso não é admissível. E colocado aqui, que segundo, se os servidores abandonarem os seus postos de trabalho, serão responsabilizados. O serviço público é pautado pelo princípio da continuidade, sendo que qualquer prejuízo decorrendo da interrupção injustificada será suportado por aqueles que derem causa ao prejuízo. Então, prefeito municipal, cria vergonha na tua cara. E continua as obras, o que não foi feito até agora. Faz por esse povo, faz por essa gente aqui que está aqui. Esse é teu dever, dá 11% para o funcionário público. Não é uma esmola, é a reposição salarial que eles têm, que não foi repassado, é uma perca que eles tiveram ano passado. Ou tu não sabe disso? Alguém precisa te falar? Então, prefeito, infelizmente, a coisa não funciona. Aí eles vêm com a história que caiu a arrecadação no município de Xanxerê. O ano passado, a previsão da arrecadação era 92 milhões. Esse ano é 96 milhões. Aumentou a arrecadação. Aí eles vêm com a conversa do FPM. O FPM, minha gente, desse ano ele vai refletir daqui 2 anos. De 2016 ele vai refletir em 2018. Então não tem desculpa. A desculpa é a incompetência, né? A incompetência, aqui nós temos que citar nome. A incompetência do Ademir Gasperini. A realidade é essa. Não adianta citar A, B ou C. A competência é ele. Se o cara tiver a capacidade de colocar as pessoas certas nos lugares certos, a coisa funciona. Mas, infelizmente, desse jeito não funciona. E a perseguição aos funcionários públicos, não é dessa primeira vez que eu estou falando, isso é praxe da administração, minha gente. Isso é praxe dessa administração, todo mundo sabe, quem é funcionário público aqui sabe disso. Perseguição dentro do serviço público. E isso não pode acontecer. Quem ia ser o pai dos funcionários, que dava nos filminhos, está sendo padrasto. Essa que é a grande realidade.
Essa é uma grande realidade. Então, o que precisamos? Respeito ao funcionalismo público. Foi feito aqui um plano de PDVI para baixar a folha de pagamento. Isso não aconteceu. O PMDB ocupava, em 3 anos e 2 meses, 5 secretarias. Foi tirada a administração, também não baixou. Não baixou a folha. Colocaram mais pessoas para dentro da administração. Essa é a realidade. Se o grande culpado da administração era o PMDB, saiu. Aí botaram mais gente dentro da administração. Mas não exime sua culpa também, que teve lá 3 meses, 2 anos com a administração. A realidade é uma só. Mas assim, não se tem uma administração, né, voltada para as pessoas do município de Xanxerê. E muito menos para o funcionário público. Funcionário público nessa administração não teve nada. Infelizmente, nenhum funcionário público está contente hoje com a administração municipal que nós temos na cidade de Xanxerê. Infelizmente. Bem, quero aqui dizer que também serei contra esse projeto, como fui várias vezes, como participamos das greves, né? Tivemos uma greve também para reposição, 2 greves, né? Então, assim, todo ano tem que ser no pau. Se não for no pau, a coisa não acontece, minha gente. Então, infelizmente, vamos ter que ir para a guerra de novo. Não vai ter outra saída. Enquanto a administração continuar com esse conceito com os funcionários públicos, nós vamos ter que partir para a guerra novamente. E essa é a realidade. Não tem o que fazer. As perseguições vão acontecer? Vão acontecer. Está aqui o ofício do secretário, né, tentando botar medo nas pessoas, o secretário Dionísio Cole, que é um cara que administra mal a sua pasta, muito mal. O ano passado ele gastou 33% do orçamento na educação, não fez uma reforma, nem merenda não mandava para as escolas. Muitas escolas aqui, as professoras têm que levar merenda de casa para os alunos. Isso a gente sabe de tudo. Né? E é professor, era o cara que ia defender a categoria. Era a pessoa que ia defender a categoria e está aí chutando a bunda dos professores agora. E dos funcionários públicos também. Essa é a grande realidade. Então, assim, estamos com vocês. Pode ter certeza que nós vamos derrubar esse projeto, né? Se essa é a vontade de vocês, nós estaremos derrubando esse projeto. Esse projeto não deu entrada, ele só deu entrada na casa, esse projeto não vai em votação hoje. Esse projeto deve ir nas próximas sessões de votação, a não ser que for retirado pelo administrativo, né? Como foi colocado aqui pela então líder do governo, né? Que supostamente vai retirar o projeto. Então a gente espera que a Prefeitura Municipal, depois dessa intervenção de vocês na Câmara, o prefeito consiga conversar com vocês, né? Que ele consiga sentar e conversar. Ou ele traga o Merizio para conversar com vocês, que o prefeito de Xanxerê é o Merizio. Findo o período da palavra livre, no momento da presidência, gostaria já de pautar, então, para a próxima sessão, esse projeto de número AJG 004 de 2016, para a primeira votação, e desde já fica convocada uma sessão extraordinária para logo após, para apreciar em segunda votação, conforme nos comprometemos com a categoria. Posso falar? É que nesse momento não é possível a retirada, só quando for ocorrer a votação. Senhor presidente, ele está só em expediente, não está em votação hoje. Ele entrou como expediente. Justamente. E quando entrar quarta-feira em votação, eu pretendo o que eu falei na tribuna.
vou conversar com o prefeito e os direitos das pessoas, por mim, serão garantidos. Senhor presidente, já que Vossa Excelência levantou a questão, eu acho importante, vereadora Cirlei, até porque é consenso de todos os vereadores, que esse projeto seja votado e rejeitado. Por quê? Porque se isso acontecer, a própria lei orgânica veda que esse projeto volte novamente à Câmara de Vereadores. Então, aí nós definimos o assunto e aí o sindicato vai poder negociar com uma outra pauta. Essa pauta nós não aceitamos em hipótese alguma, então vamos manifestar a nossa opinião até para que esse assunto não volte à tona novamente, porque nós não podemos perder tempo e nem vocês. Tá? Também no momento da presidência, gostaria de entregar este projeto de lei, bem como o projeto de decreto 002, que deu entrada na casa no dia de hoje, para a presidência da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Gostaria também de fazer a leitura do requerimento do Ivan Marques, que diz o seguinte: o vereador Ivan Marques requer a esta Casa Legislativa afastamento, a princípio pelo prazo de 120 dias, devido a motivos de foro íntimo. Então, o vereador requer esse afastamento. Então, em discussão, o afastamento. A partir de amanhã, próxima sessão. Em votação, votos contrários, aprovado por unanimidade. Gostaria... Sim, sim. Solicito, aliás, gostaria também de ler um pedido de autorização de viagem do vereador Wilson Martins dos Santos para os dias 16, 17 e 18 a Florianópolis, para visitar a Secretaria de Agricultura, SC Rural, DEINFRA, DETRAN, deputado, Secretaria da Saúde e Defesa Civil. Em votação, votos contrários, aprovado por unanimidade. Gostaria de solicitar ao segundo secretário que faça a leitura, a chamada dos vereadores. Adenilson Biazus. Presente. Amélio Radaeli, presente. Cirlei Menegola. Presente. Ivan Marques. Presente. Flávio Filappi. Presente. Fernando Calfas. Presente. João Paulo Menegatti. Sidney Mesnerovski. Presente. Wilson Martins dos Santos. Presente. Obrigado. Nós temos no expediente de hoje a moção verbal do vereador Ivan Marques. Gostaria de formular? É só, senhor presidente, ratificando o que foi falado em tribuna, né, para que o executivo receba a comissão formada pelo sindicato para iniciar as negociações da reposição. Então, para que o prefeito seja a pessoa que possa representar diretamente o executivo e não, com todo respeito, secretários e diretores, como vem ocorrendo, conforme relatado pelo sindicato. Em discussão, a moção? Também gostaria de subscrever, Ivan. A categoria é representada legalmente, né, pelo sindicato dos servidores públicos, então nada melhor do que primeiro fazer, que nem eu coloquei antes na tribuna, fazer a discussão, verificar todas as possibilidades, né, dona Cirlei, do que é possível para tentar solucionar, porque eu acho que todos os servidores que estão aqui, eles estão querendo uma solução para esse problema, e a solução seria, pelo menos, a reposição salarial. E aí nós temos que ver as outras propostas, então eu gostaria de subscrever junto Ivan Marques. Ainda na discussão, se me permite, acho que para representar o interesse da casa, que ela fosse coletiva, né, e que essa moção, ela, de fato, faça a administração refletir na necessidade de diálogo. Né? Não quer dizer necessariamente que vá poder atender 100% o pedido, mas que abra oportunidade para o diálogo e cartas na mesa para que todos tenham completa noção daquilo que está sendo posto à disposição. Então, em votação, votos contrários, aprovado por unanimidade. Então, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em redação final na pauta de hoje. Lei número 3.825/2016, de origem do projeto de lei número 1/2016, que denomina logrador do município de Xanxerê, localizado no loteamento Sol Poente de Ângelo Albino Ferronato e da outras providências. Em discussão? Em votação? Vereador João Paulo.
Vereador Sidão? Favorável. Vereador Filap? Favorável. Biasus? Favorável. Wilson, favorável. Calfas? Favorável. Vereador Amélio? Favorável. Sirlei? Favorável. Vereador Ivan? Favorável. Então, aprovado por unanimidade. Lei número 3.826/2016, de origem do projeto de lei número 2/2016, que denomina logradouro do município de Xanxerê, localizado no loteamento Sol Poente de Dileta Maria Ferronato Arcari, e da outras providências. Em discussão? Votação? Vereador João Paulo? Vereador Sidão? Favorável. Vereador Filap? Favorável. Vereador Biasus? Favorável. Wilson, favorável. Calfas? Favorável. Amélio? Favorável. Sirlei? Favorável. Ivan? Favorável. Então, aprovado por unanimidade. Lei número 3.827/2016, de origem do projeto de lei número 3/2016, que denomina logrador do município de Xanxerê, localizado no loteamento Sol Poente de Eudir Paulo Vivan, e da outras providências. Em discussão? Votação? Votos contrários? Vereador João Paulo? Vereador Sidão? Favorável. Filap? Favorável. Vereador Favorável. Jesus? Wilson, favorável. Favorável. Calfas? Vereador Amélio? Favorável. Vereador Silei? Favorável. Vereador Ivan? Favorável. Então, aprovado por unanimidade. Lei número 3.828/2016, de origem do projeto de lei número 4/2016, que denomina logrador do município de Xanxerê de Angelina Lúcia Marchió, e da outras providências. Em discussão? Votação? Vereador João Paulo? Vereador Sidão? Favorável. Vereador Filap? Favorável. Biasus? Favorável. Wilson, favorável. Calfas? Favorável. Amélio? Favorável. Vereadora Silei? Favorável. Vereador Ivan? Favorável. Aprovado por unanimidade. Coloque em votação a dispensa da leitura na íntegra das referidas leis. Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos requerimentos na pauta de hoje. Requerimento número 9/2016, do vereador Sidão, para que o Executivo, através do setor competente, encaminhe essa casa informações referentes ao aparelho de eletrocardiograma, tais como: o aparelho está em funcionamento? Se positivo, qual é o volume de exames realizados mensalmente? Se negativo, qual é o motivo do não funcionamento e qual a previsão da retomada das atividades? Em discussão? Em votação? Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Requerimento número 10/2016, do vereador Sidão, para que o Executivo, através da Secretaria de Educação, encaminhe essa casa esclarecimentos sobre os funcionários municipais que atendem às salas de conhecimento. Quem são os profissionais que atendem às salas de conhecimento? Qual a carga horária deles? Os profissionais são efetivos ou ACTs? Habilitados em que área? Com a habilitação que possuem, eles têm habilidade e capacitação para atender cursos de informática? Em discussão? Vereador? Aqui tem muitas perguntas que estão sendo feitas aqui na casa, bastantes funcionários no setor de educação pedindo esclarecimento sobre isso. Então, a gente está fazendo esse requerimento justamente para ter as informações necessárias. Ainda em discussão? Em votação? Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Requerimento número 11/2016, do vereador Sidão, para que o Executivo, através da Secretaria de Obras, encaminhe essa casa a relação das edificações irregulares e sua localização. Em discussão? Nós tivemos a audiência pública, né? Foi dia 10 aí, ficou, a gente não sabe certo quantos edifícios, quantas construções irregulares no município, e aí a gente queria mais ou menos ter um parâmetro, né? Justamente para a próxima audiência, de quantas são essas no município. Em discussão? Em votação? Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Requerimento número 12/2016, do vereador Sidão, para que o Executivo, através do setor competente, encaminhe essa casa de informações referentes à pavimentação asfáltica da rua Severina Sivieiro, no bairro Pinheiro. Em discussão? Votação? Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações na pauta de hoje. Indicação 31/2016, do vereador Wilson, para que o Poder Executivo, junto aos setores competentes, providencie um estudo para realocar a estrutura da garagem municipal para o Parque de Exposições Rovilho Bortoluzzi, cedendo o espaço onde hoje está localizada a garagem para a construção da sede do novo fórum dessa comarca. E, por fim, ceder o espaço onde está localizado o fórum para a Câmara de Vereadores de Xanxerê. Em discussão? Bom, na discussão, gostaria de justificar. A semana passada tivemos a inauguração, aqui o lançamento oficial da 4ª vara da comarca de Xanxerê, e isso vai demandar um espaço maior. Hoje, a atual estrutura do fórum está em reforma para adequar justamente a questão de acessibilidade, até por conta da legislação municipal. Sabemos que o tribunal já dispõe de uma verba para a construção de um novo prédio.
e o prédio deve ser já pré-concebido aí para, no mínimo, mais 50 anos. E, para isso, necessita de um espaço que o espaço atual não é suficiente. Havia uma proposta de doação de um terreno ali próximo da universidade, que está pendendo de uma decisão judicial. Tanto uma parte quanto a outra já se dispôs a fazer essa doação. Ocorre que isso pode demorar ainda mais 8, 10 anos, e daqui a pouco o dinheiro que já estaria provisionado pode ter uma outra utilidade. Nós temos o espaço hoje que está situado no bairro Colato, que acomoda a garagem da prefeitura, e que, de fato, já está gerando um certo transtorno, até pelo aspecto, e não precisa hoje a prefeitura ter o parque de máquinas dentro de um espaço tão nobre quanto é aquela região. E nós temos espaço suficiente lá no Parque da FEME, até que daria uma utilização periódica e faria até uma conservação melhor daquele espaço. Conversando com o juiz diretor do foro, com o desembargador presidente do tribunal, simpatizaram com a ideia, mas essa iniciativa precisa partir do executivo. E, em contrapartida, sobraria o espaço do atual fórum, que poderia ser utilizado para alocar as futuras instalações da Câmara de Vereadores sem custo nenhum de construção, que seria uma solução ótima aí para todo o município, para os servidores, enfim, para toda a municipalidade. Vereador? Eu acho que já tinha, né, essa discussão um tempo atrás também, acho que em 2013, se não me engano, o pessoal colocou de mudar o parque de máquinas para outro local. Eu concordo com essa temática de mudar. No momento, eu não sei se é o melhor local a reconduzir, no caso, para o Parque da FEME, né? Poderia estar, talvez, fazendo 2 equipes de máquinas, uma colocada em um lado da cidade, outra do outro, para talvez assim a questão do tempo de deslocamento hoje das máquinas, né? Claro que nesse momento, se for analisar também a questão das máquinas, seria mais para depósito, né, das máquinas lá, né? E aí, mas num futuro, né, talvez, né, recuperando as máquinas que tem aí, poderia estar disponibilizando duas equipes, né, para metade da cidade, do asfalto da BR-282 para um lado e da BR-282 para o outro, né? Talvez seria até para melhorar mais o trabalho para a agricultura, né? Que hoje a gente vê que não é só os servidores públicos, né? Os agricultores não estão nem conseguindo sair, então acho que precisamos olhar com um pouco mais de carinho nessa parte também do parque de máquinas. Vereador João Paulo? Bem, eu sou contra essa indicação, né? Até pelo fato, né, dos servidores públicos terem que descer até na FEME. Não vai ter transporte para os servidores, né? Alguns servidores já vieram conversar comigo a respeito disso. E ali fica um lugar praticamente no meio da cidade onde todos têm acesso, onde todos os servidores podem se deslocar praticamente a pé, né? E na FEME vai ficar um local meio distante, meio longe. E a questão do fórum, isso já faz, desde que eu me conheço por gente, desde que eu estou na Câmara há 12 anos, né? Foi a minha primeira legislatura, o fórum ia ser construído, há 12 anos atrás. E isso, quem é mais velho de casa, como a Ivone, que estava aqui, há 20 anos atrás era sido construído um novo fórum, até hoje não foi, né? Tem várias hipóteses. E a Justiça tem condições de comprar um terreno próprio. A Justiça tem condições de adquirir um terreno e fazer a sua construção. A grande realidade é essa, né? Então, assim, nós vamos tirar um bem do município para entregar, né, para a Justiça. A Câmara tem condição de construir uma Câmara? Tem. Tem condição e muita condição, né? Só não foi construída ainda porque não quiseram. A grande realidade é essa. Senhor presidente, quero lhe parabenizar por essa iniciativa. Eu acho que ela é importante por vários motivos. Primeiro, porque aquele espaço onde hoje está situada a garagem deve ser destinado para uma situação mais funcional. Hoje, na verdade, o que nós temos lá
é um criadouro de mosquito e de outras coisas do gênero, porque a garagem hoje está praticamente ociosa, máquinas abandonadas, praticamente num local que fica estrategicamente bem localizado para essa situação. Primeiro, porque não é no centro, onde nós temos uma dificuldade grande de estacionamento. Também, naquela região está situada a Justiça do Trabalho, então nós poderíamos levar esses órgãos do Judiciário para aquela localidade. E também o município não teria prejuízo nenhum e tampouco a Câmara, porque haveria apenas uma permuta. Nós daríamos aquele terreno para a edificação do novo fórum, em contrapartida, o Tribunal de Justiça nos daria a atual sede do fórum para abrigar a Câmara de Vereadores. E nós temos que ter em mente que nós gastamos cerca de R$7.000 por mês de aluguel. E se nós tivermos um imóvel, nós vamos poder economizar também nessa questão, sem contar que a comunidade pode utilizar melhor a estrutura da Câmara. Hoje já utiliza. Todas as entidades fazem reuniões aqui, fazem eventos. Então, é a casa da comunidade, não é a casa dos vereadores. É um local onde todos podem realizar seus eventos. Então, lá no fórum, onde hoje funciona o fórum, seria um local, vereador Fernando, que com certeza nós poderíamos ter um auditório maior, sala de reuniões, para que cada um possa fazer essa reunião e atender o cidadão de forma personalizada. Então, eu acho que essa vossa ideia, presidente, é fundamental. E, além do que, nós temos que ter em mente o seguinte, nós não sabemos a destinação que a FEME terá, porque, de uma forma unilateral, sem consenso, que é a marca da atual administração, a FEME foi acabada, né, foi extinta, e nós temos toda uma estrutura lá que também está ociosa. Então, por que não a relocação da garagem para aquele local? E, por favor, né, ainda nós nem sabemos se isso vai acontecer. Dizer que a prefeitura não vai disponibilizar transporte para aquele local também é um pouco forçar a barra. Eu acho que a prefeitura tem que disponibilizar um local onde seja melhor para o município. E, claro, que depois os servidores vão poder se deslocar lá com a maior naturalidade, assim como se deslocam ali para onde hoje a garagem está edificada. Então, parabéns, eu acredito que, se isso for consumado, atenderá ao interesse de todas as instituições e, de um modo geral, da população. Seria isso. Obrigado. Sem contar que o município precisa da economia, principalmente nesse momento, para garantir, inclusive, a folha. Até o ano passado, se não fosse a devolução da Câmara de Vereadores, teria tido problema aí nos últimos 3 meses do ano. Em votação, votos contrários? Então, aprovado por maioria com voto contrário do vereador João Paulo. Indicação 34/2016 do vereador Wilson para que o Executivo, junto com a Secretaria de Obras, realize o conserto da ponte sobre o rio Xanxerê, na localidade da linha Invernadinha, interior do nosso município. Em discussão? Votação? Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Indicação 35 do vereador Sidão para que o Executivo, junto com o setor competente, realize a limpeza nos canteiros centrais da rua Barão do Rio Branco, no bairro Matinho. Em discussão? Votação? Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Indicação 36/2016 do vereador Sidão para que o Executivo, junto com a Secretaria Municipal de Obras, construa um abrigo maior no ponto de ônibus na rua Visconde Cairu, número 150, em frente ao CAIC, bairro Vista Alegre, para os moradores e alunos. Em discussão? Votação? Só lá tem um abrigo, mas é muito pequeno. Acho que não dá para 10 crianças. E aí lá tem bem uma quantidade significativa de alunos. E também a questão da rua Barão do Rio Branco. O mato está a mais de 2 metros de altura, nos canteiros centrais, principalmente. Então, importância também dessa. Comentar as duas junto. Então, em votação? Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Então, tendo sido esgotados os assuntos desta sessão, encerro a presente e marco a próxima sessão ordinária para o dia 16 de março de 2016, às 18h30, aqui nessa Casa Legislativa, bem como para a sessão extraordinária logo após, caso seja posto em votação o projeto 004/2016. Uma boa noite a todos.